Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim e vai começar agora mais um Encontro Consciente. Para quem acompanha a gente um pouquinho mais de perto, sabe que dentro da nossa estrutura a gente faz três coisas aqui no que a gente representa. A gente faz consultoria, faz educação, mas faz muito conteúdo também, que é o terceiro pilar do nosso negócio. Dentro desse desenho de conteúdo, a gente vem produzindo para vocês podcasts, algumas conversas com referências do sul de Minas e do Brasil. E o Encontro Consciente é o espaço que a gente separa para que a gente possa fazer o nosso seminário mensal para discutir tendência, para discutir o que está acontecendo nesse momento no mundo dos negócios e para a gente trazer para vocês aprendizados que são muito práticos e pragmáticos para o nosso dia a dia ser cada vez mais inovador e cada vez mais criativo. E mais importante, cada vez mais consciente também. Esse encontro consciente ele é uma evolução dos primeiros. A gente vem falando muito sobre transformação digital. Esse a gente queria pegar uns assuntos mais ligados à agilidade e à consciência que vocês já estão acostumados a acompanhar dentro da nossa produção de conteúdo. E a gente vai fazer isso de uma forma escalável. Hoje o nosso encontro ele vai ser como se fosse uma escada de passos, aí, digamos assim. Vai ser um passo a passo onde a gente vai sair. Desde a etapa do equilíbrio, que é onde a gente precisa preparar a nossa rotina, e vai até a mudança de mentalidade, de atitude, que é o que faz a gente realmente transformar a realidade em que a gente está inserido. A gente está com duas pessoas hoje que inspiram muito a Merim, que inspiram muito o que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai para dentro dos nossos clientes. Primeiro, eu vou deixar eles se apresentarem, a gente vai finalizar com um tom para a gente já ir para a conversa. Eu vou começar para quem está um pouquinho mais perto fisicamente da gente, mesmo que longe ainda. Depois, a gente vai para quem está ainda no sul de Minas, mas um pouquinho mais distante da nossa unidade. Hoje a gente finaliza com um tom, como eu disse, e aí a gente volta para o papo. Felipe, pode se apresentar, diga para a gente o que você vem fazendo e quem é você dentro desse cenário dos negócios que a gente disse. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A admiração é recíproca. Já há algum tempo eu venho admirando o trabalho aí da Merim. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Bom, meu nome é Felipe. Atualmente eu estou como superintendente de inovação do Grupo Unis. Também chefio o gabinete da reitoria. Nós recentemente inauguramos um ecossistema de inovação aqui na cidade de Varginha. Então, eu estou como head de operações do CESU Lab, que visa conectar empresas estabelecidas com startups e o poder público em prol do desenvolvimento da inovação, atração de investimentos e desenvolvimento de novas tecnologias para o sul de Minas. Eu atuo também como International Advisor da U Experience, que é uma startup educacional que visa acelerar e desenvolver projetos de internacionalização para instituições de ensino. E é isso. Eu sou pai da Cecília, tenho 30 anos e mais uma vez agradecer o convite de vocês aí. Eu ia chutar 35 para cima, assim, depois desse tanto de coisa, mas enfim. A latinha tá tão ruim assim? É pelo tanto de coisa que faz. Rafael, vai lá, você agora. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael, sou idealizador do Legado Cafés. Bom, eu sou formado em administração pela Facamp em Campinas. Passei pelo processo de trainee, né, em uma empresa também em Campinas, Kerry, uma multinacional irlandesa do ramo alimentício. Bacana que também eu trabalhei lá com projetos de inovação, que eu sempre tive esse sonho. Sempre falo que o meu sonho era sempre ter 3 palavras, 3 letras antes do meu nome, né, numa carreira aí, que era se tornar CEO de uma multinacional. E aí, em 2017, fui para a África, né, fazer alguns trabalhos voluntários. Lá eu reconectei comigo mesmo, né, com a minha essência, com a minha criança interior, e percebi que o DNA, o café fazia parte, né, faz parte do meu DNA, e o amor por pessoas faz parte da minha essência. Então eu resolvi unir os dois e aí idealizei o Legado Cafés, que a gente fala que é o café que vai mudar o mundo, né, o nosso propósito aí o pilar, né, principal na agricultura, né, é difundir o orgânico, e como, né, pilar de humanidade é transformar a vida de refugiados.
né? Porque todos nós temos um compromisso muito grande, todos nós somos descendentes de refugiados, né? Então, a gente tem um compromisso muito grande aí com os nossos antepassados. E aí, a partir de aqui, né, a gente está com projetos de expansão, enfim, tem uma coisa aí que, alguns objetivos que a gente está para atingir aí em relação à agricultura e em relação também a novos mercados. Legal, legal demais. Obrigado, gente, também agradecer aí o Felipe, o Rafael, pela oportunidade, pelo tempo que vocês estão disponibilizando aqui de estar com a gente. Rafael também estou conhecendo agora, o Felipe já conheço ele há mais tempo, mais de nome até, talvez ele nem saiba, mas eu trabalhei no Unis em 2013 e o Felipe já comandava alguma coisa lá, eu era estagiário do gabinete lá do reitor, trabalhava na assessoria de comunicação e tal. E desde aquela época lá eu já via que ele fazia várias coisas importantes dentro da instituição, então eu sempre via ali que era uma figura que desde de novo tinha alguma coisa para me ensinar em algum ponto. E depois também pela amizade que eu sei que ele tem pelo Eric, né, que é com o Eric, que é meus ex-chefes aí, sócio da Tupã. Aí eu tive mais contato, né, com ele em alguns momentos, mas é muito bacana estar do lado, né, mesmo que virtualmente, de duas pessoas assim que são referências para a gente no que se diz, principalmente de ser uma pessoa que consegue alcançar os objetivos mesmo enquanto jovem. O Felipe brincou dele ter 35 anos aí, só pelo tanto de coisa que ele faz. A gente quer também chegar com a cara de mais novo assim, porque o Felipe não tá tão judiado assim, não, como o Felipe falou, e já tendo feito bastante coisa, mas é isso. Obrigado, gente. Espero que todo mundo que esteja assistindo a gente possa aprender com a sabedoria e com o conhecimento de vocês dois aí. A gente começar a conversa, eu acho que uma coisa que resume isso que vocês dois contaram, assim, é o tal do impacto positivo. Porque toda vez que a gente vai falar de impacto positivo, e essa é uma expressão agora, Rafael, que tende a entrar na moda, igual a gente já teve mindset, o que mais? Me ajudem com buzzword que todo mundo fala e pouca gente sabe o que é. Teve um monte, transformação digital, enfim, várias coisas. Mas o impacto positivo, ele tende a entrar um pouquinho nessa vibe agora de repetição de palavras, mas eu acho que isso resume muito o que vocês disseram no início. E uma das coisas que a gente fala, que é ponto de partida para a gente fazer algo que tem impacto positivo, é rotina. Porque a gente acredita de verdade que a gente é a soma do que a gente faz todos os dias. Por mais que a gente acredite que a gente controla o que a gente faz, na maioria das vezes isso é uma equação, né? Que primeiro a gente enxerga o mundo de um jeito, e aí isso gera um monte de pensamento, um monte de barulho na nossa cabeça. Esses barulhos vão gerando as emoções que a gente tem, e as emoções no final se transformam nas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. E eu tenho uma dúvida que ela é tática assim mesmo, ela é do dia a dia. Eu queria começar pelo Rafael agora. Rafael, para você se transformar nesse cara hoje que pretende transformar o mundo através do café, como é que você mudou a tua rotina? Cara, se uma pessoa hoje quiser fazer algo que tenha impacto positivo, por onde ela tem que começar, mas pegando a tua história assim como exemplo, o que você acha que dá para a gente tirar de aprendizado? Acho que antes de mais nada é o autoconhecimento, né? Seja ele qual for, né? Da maneira como for, né? Eu fiz vários cursos, eu sempre tive, né? Partia dentro da minha essência já nessa busca por meditação, yoga, né? E isso me ajudou a chegar na minha essência, né? Que é uma busca constante. E não é eu acho que isso não tem receita de bolo, não tem, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua intensidade, cada um tem a maneira diferente. Tem pessoas que com pouca coisa já conseguem ver a chave, tem outras que não, que demoram, né, um grande tempo aí. Tem pessoas que, enfim, demora, enfim, infinidade até, né, a hora que chega na terceira idade, consegue trazer, que já é natural, né, as pessoas da terceira idade ter essa mais conexão com a espiritualidade. Não estou falando de religião, né, estou falando de espiritualidade, conexão com alguém superior, qualquer que seja. E isso é muito natural, né? E o meu momento, o meu processo, né, foi justamente essa saída para a África. Foi um momento onde que eu falei, não, quero destinar esse tempo para mim, quero destinar a fazer alguma coisa que eu não faria posteriormente, né? Esse desafio. Então eu fui, né, eu comprei passagem, fui para o Quênia,
e sem saber direito para onde eu estava indo, enfim, né, fui porque eu segui meu caminho do meu coração, que era onde estava lá batendo, né, para ir mesmo fazer alguma coisa. E aí, né, nesse momento, né, que você fica contigo mesmo, que é um momento ali muito desafiador, seja pelas dificuldades encontradas, ou seja, pelo isolamento mesmo, né? Não tem energia, não tem internet direito, não tem água, não tem alguma coisa assim que nos traga a realidade que nós hoje estamos inseridos. Então você acaba ficando consigo mesmo, né? Um momento de muita reflexão, de autoconhecimento de todos os limites, desafios. E aí isso né, né, depois que eu voltei, que eu vi tanta coisa diferente, um mundo paralelo, né? Eu trabalhando nessa multinacional, eu falei, e ficava assim, né? Via algumas coisas acontecendo, demissões em massa, números, né? Números, pessoas sendo convertidas em Excel. Era uma coisa que me incomodava muito, muito, muito. E eu via as pessoas, e aí eu tinha, né, a minha ex-namorada, ela falava assim, Rafa, mas acho que você tem que se acostumar, porque você se formou em administração, um dia você vai estar ali, né, se é seu sonho, você vai estar ali, você vai ter que tomar algumas posturas como essa. E eu não concordava, eu não quero, não é isso. E aí eu pensava em falei, bom, vou fazer medicina, porque se isso não dá, né, eu quero medicina para lidar com pessoas. E aí eu comecei a observar que no lado na medicina tem algumas coisas também parecidas, né, pessoas sendo convertidas em números e enfim. E aí o que aconteceu, né, nesse todo esse autoconhecimento, eu fui fazer outros cursos de autoconhecimento, identificar, né, quem que era esse Rafael, o que que eu queria, o que era que eu gostava quando era criança. Acho que isso é muito importante, o processo de autoconhecimento, a gente perceber e se permitir identificar aquilo que a nossa criança, né? O que eu, Rafael, criança, gostava quando eu fazia. Eu acho que isso é um caminho, assim, muito sutil para identificar, né? E eu lembrava que eu gostava de ir na fazenda, eu gostava de mexer com café, o cheiro, sabe? Essa questão, né, com contato com a terra, né, na minha escola, quando eu cresci ali, né, no pré, tinha muito essa questão com o meio ambiente, eu gostava de plantar horta, né, já tinha era já uma pessoa que muito questionadora, né, com algumas coisas que não aceitava outras e tudo mais. Então eu comecei a perceber, né, e aí um dos cursos de autoconhecimento era PNL, né, alguma coisinha de PNL, enfim. Uma das atividades num dia era levar algumas figuras, algumas imagens, e aí eu estava passando, né, entrando na livraria, enfim, né, para comprar alguma coisa, e aí eu vi uma revista, me chamou a atenção, era a revista HSM, né, de recursos humanos. E nessa revista falava um pouco, já comentava alguma coisa assim de negócios com conscientes, alguma coisa assim, lá em 2017 ainda. E aí eu comecei a ler, né? E isso me levou ao livro do Rebeldes Têm Asas. Aí eu devorei o livro Rebeldes Têm Asas em uma semana. Foi onde que eu li, comecei, falei, opa, existe uma possibilidade. Aí eu comecei a perceber, eu falei, eu amo negócios, sim, é isso sim, eu tô vendo que existe uma possibilidade. E isso foi essa uma semana do livro foi, né, na semana do Réveillon, do Ano Novo, 2017 para 2018. Eu terminei de ler o livro no dia 31, no dia 2, 3, se eu não me engano, eu voltei para a empresa, já pedi demissão pro meu chefe, falei, não quero saber mais. E aí a gente, né, enfim, a gente fez um acordo de eu ficar até março. E aí foi onde que eu falei, bom, eu sempre repelei café porque me remetia ao interior. Agora eu preciso aprender sobre café, né? Eu não sabia nada, nada. E aí foi nesses 3 meses, né, que eu já fui passando para outra pessoa, tudo eu dedicava um tempo para sair estudando sobre café, aprender isso, aquilo, isso. E aí foram aparecendo cursos, fui fazendo e tudo. E aí eu voltei para aqui para Alfenas, né? E de Alfenas
me mudei para a fazenda, que aí foi onde que eu realmente me encontrei, né? Ter esse contato direto com a terra e trabalhar com cafés especiais orgânicos, né? E aí eu falei, não é só isso. Eu comecei a perceber mesmo eu tendo ido à África, quando eu via algumas coisas sobre refugiados, me tocavam muito, sabe? Eu ficava muito emocionado. E aí eu percebia que tinha alguma coisa aí. E daí foi onde que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pelos refugiados, né? Então, nesse autoconhecimento, nessa permissão, enfim, nesses momentos comigo mesmo, durante as meditações vinha muita essas imagens assim, e foi onde que nasceu o legado, né? Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa bom, tá, então vou criar uma marca, né? Uma marca de café. O café ele permite acessar qualquer pessoa, chegar na mesa de qualquer um e levar essa mensagem de mudança, né? Então, e aí foi onde que nasceu o legado. Então, eu acho que assim, ter esse mindset changing, né? Esse changing point, eu acho que é isso, basicamente. Ô, Rafael, só me explica uma coisa. Depois, obviamente, você vai ter a oportunidade de contar isso com mais informações. Mas como é que a Legado hoje ajuda os refugiados de forma mais prática? Só para a gente entender. Obviamente, eu sei disso, eu queria que você explicasse para todo mundo ter a oportunidade de entender também. Então, hoje o legado ele gira em torno da economia circular, né? Então, bom, a primeira é transformação, né? Transformar a vida de refugiados não só aí é uma linha muito tênue entre o assistencialismo, que tem que tomar muito cuidado, né? Então, envolver o desenvolvimento humano, então é acolhimento na fazenda, né? Não gerando emprego, mas desenvolvendo. E a gente doa 5% do faturamento para uma ONG que também acolhe refugiados, né? Do faturamento bruto. Isto. Aí o que acontece? Eu tinha muito claro na minha cabeça antes da epidemia que era um movimento que eu queria atingir, que né, aquela sede de estar em supermercado. Mas eu percebi que o supermercado, não sei se eu posso falar isso, mas é a minha opinião, liberdade de expressão. Supermercado dependendo das cidades, é um lugar prostituído, né? Você paga para estar dentro, né? Você paga para estar lá, você tem muita bonificação, você tem isso, aquilo, se torna insustentável. Então, o que que eu percebo? Por que que eu estou falando isso? Porque um dos mecanismos que eu queria criar para a engrenagem rodar ainda mais cada lugar que o legado estivesse, a gente ia ter um refugiado fazendo degustação para gerar demanda de emprego. Mas com a pandemia as coisas mudaram muito, né? E o movimento online cresceu muito também, ainda bem. A gente conseguiu ter muita vascularidade e muitas conexões por meio da internet. E aí uma coisa que começou, que a gente está modelando, que está funcionando muito bem, e que aí que eu percebi e falei, aí que está o negócio, essa descentralização do dinheiro, né? Em vez de estar dentro de supermercado, né? Enfim, colocando pedido, aquele tanto de pedido, mas ele ficando com todo o dinheiro, né, muito mais com a margem do que a própria marca, né, que a intenção é muito mais trazer oportunidades, enfim. Eu comecei a perceber que existia a possibilidade da gente ter conexões de pessoas para pessoas. Então, é o quê? Multiplicadores do legado. Então, hoje a gente já Você tem tem uns hoje pilotos. tipo representante comercial, é isso? São vendedores diretos. Por quê? É o vizinho de cima, vizinho de baixo, vizinho da frente, vizinho do lado, vizinho, família, amigos, todo mundo toma café toda hora, né? Digamos assim, 2 por dia. Então a oportunidade está aí. E aí isso é um movimento de descentralização e também de empoderamento, né? Então com essa pandemia, algumas pessoas que perderam, né, tiveram redução de salário ou perderam emprego, tá sendo uma fonte de renda e a gente está modelando e está funcionando muito bem. Como é que Então, desculpa, eu estou fazendo uma entrevista aqui como se você fosse meu cliente. Depois eu vou ter mais oportunidade de trocar essa ideia contigo, mas deixa eu passar para o Felipe. Felipe, assim como o Tom,
por conta da nossa proximidade regional aqui, você é uma pessoa que eu também venho acompanhando já há um tempo e realmente essa escalada sua, dentro da sua carreira, vida profissional, independentemente do termo, a gente sabe que várias coisas que você faz têm impacto positivo e uma das formas que a gente superficialmente tem de medir é exatamente essa escalada. Mas eu sei que você faz isso por motivos que vão além do cargo, que vão além de coisas que a gente consiga pegar ou ver, assim. E aí eu queria, tipo assim, que você dissesse pra gente, cara, se uma pessoa hoje está fazendo alguma coisa, mas não sabe se aquilo tem impacto positivo ou não, quais são os sinais que a tua vida profissional foi te dando e que estava te dizendo, falou, não, isso que você está fazendo tem muito significado, tem muito sentido. Cara, na verdade, assim, primeiramente parabenizar o Rafael aí pelo projeto, incrível. Acho que eu também tenho, a gente tem um projeto aqui na Universidade de Refugiados bem bacana. A gente tem Legal. alguns haitianos aqui, depois a gente pode pensar em fazer alguma coisa em conjunto também. Claro. E eu acho o seguinte, a gente vem, as pessoas vêm em um processo muito acelerado, né, nos últimos tempos. E a pandemia, ela mostrou pra gente alguns caminhos que ou você muda, ou você se adapta, ou você fica para trás. E para mim, com todas as experiências que eu já tive, eu tive a oportunidade também de conhecer mais de 30 países, cada um das suas formas e seus jeitos. Já tive a oportunidade de liderar diversos projetos e com impacto na área da educação, dos negócios. Eu acho que o desistir, né, o arrepender, isso nunca deve estar no nosso vocabulário. Eu encaro que tudo que a gente vive ou é um aprendizado ou é uma vitória, né? Então, a cada processo que a gente enfrenta, que a gente passa, a cada projeto que a gente lidera, dando certo ou não, na minha opinião, é um processo de maturidade, para que no próximo você esteja mais pronto e mais preparado. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo é para a gente sempre encarar tudo como uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de fazer alguma coisa nova, de estar pronto para ela. Então, eu gosto quando o Rafael fala do autoconhecimento, que é uma habilidade que as pessoas têm que se desenvolver cada dia mais. O que está em voga não são mais as hard skills, e sim agora as soft skills. E parece ser modismo, mas não é. As pessoas precisam estar mais preparadas num contexto de mudança que está cada vez mais acelerado. Então, eu acredito que as pessoas devem encarar as oportunidades como um processo de maturidade e que nunca deu errado. Ou você aprende ou você acerta. Então, é mais ou menos nessa linha que eu acredito que as coisas devem ser conduzidas. Abrimos bem, né, Tom? Abrimos bem demais. E daqui para frente vai ser, né, uma condição mais exclusiva aí, quem quiser continuar acompanhando o nosso papo. Então, tem um link aqui na descrição do vídeo para acompanhar o papo. Você vai lá, se inscreve e deixa seu e-mail lá para a gente que você vai receber o papo completo, que ainda tem muita coisa para a gente conversar daqui para frente, que com certeza vai ser um aprendizado e tanto, como já foi até aqui. Vamos lá para a gente seguir, Felipe. Uma coisa que você já até puxou aí, que tem relação muito com soft skill também, que é a questão a capacidade de adaptação, né? Porque a gente fala muito na Merim, eu sei que você acredita nisso também, que a gente costuma, né? A maioria das pessoas costuma focar muito naquilo que não tem controle, esperando o resultado sem pensar nas suas próprias ações. E eu sei que para chegar onde você está hoje, você precisa muito ter a consciência de que você só pode melhorar, só pode alcançar aquilo que você tem pelas coisas que você controla e não muito por fatores externos aí que vão acontecer, seja um milagre ou uma coisa ruim, enfim. Como que para você, assim, essa questão da sua mentalidade, de entender, de focar em desenvolver aquilo que você pode melhorar em você mesmo ou no que te cerca, te ajudou a ter esse destaque desde assim mais novo, assim, porque eu acredito que você já lidera equipes e projetos e iniciativas há bastante tempo. Então, o que fez, né, você essa mudança de mentalidade? Você sempre foi assim desde adolescente? Como que começou essa virada para você de entender que você tinha que focar realmente naquilo que você pode fazer, encarar tudo como oportunidade, como você falou, ou como aprendizado? Tudo isso que você deu exemplo, mas focado mais nessa questão de conseguir sobressair no mercado, vamos dizer assim.
como que você lidou com essa mentalidade de realmente conseguir pensar o que você podia fazer e o que não tinha como mudar? Bom, Tom, eu comecei a me virar muito cedo, assim. Na verdade, desde de pequeno eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos. Então, minha mãe sempre foi muito pai e mãe. Eu vi na figura dos meus irmãos o papel do meu pai dentro de casa. Então, eu nunca tive nada de mão beijada, assim. A gente sempre teve que correr atrás dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E isso fez com que eu tivesse sempre uma mentalidade de que se tudo que eu quisesse dependia só de mim. Então, ao passar do tempo, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre gostei de fazer amizades, sempre gostei de fazer muito relacionamento. E eu comecei a perceber que as pessoas que estão à sua volta, elas podem lhe ajudar uma personalidade positiva para que você possa conquistar também os seus sonhos. Então, eu sempre busquei estar cercado de pessoas boas, me espelhei sempre em pessoas que pudessem me ajudar a crescer, a me ensinar, a mostrar que as coisas podem acontecer de verdade. E depois, eu aprendi que quanto mais a gente valoriza as nossas limitações, mais limitada a gente fica. Então, quando eu cheguei a essa conclusão de que eu não deveria mais ficar preocupado com os meus limites, e sim como eu iria superá-los, eu comecei a perceber que as coisas aconteciam com mais fluidez. O que eu sugiro para o pessoal que está nos assistindo é não focar nos obstáculos, e sim no seu ponto final de chegada, porque aí o caminho fica um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Então, não se limitem, né? Não valorizem as limitações, porque quanto mais a gente valoriza as nossas limitações, mais limitados a gente fica e aí a gente não consegue enxergar as oportunidades que passam ao nosso lado, à nossa frente. Então, eu concluo a resposta dizendo 2 pontos principais. Primeiro, cerque-se de pessoas do bem, que queiram te ajudar a crescer. E segundo, foquem no objetivo final e não valorizem os obstáculos do caminho. Muito legal. Legal. Muito legal. Esse lance de focar em pessoas que podem te ajudar é uma coisa que faz muito bem para a Merim. Assim, isso aconteceu com uma parceria que a gente tem, né, Merim e Felipe, agora Merim e Cessulep, exatamente por conta da gente estar próximo de pessoas que a gente não só admira, não só quer ser quando crescer, até brinco com pessoas que você conhece, que a gente de vez em quando fala isso. Falamos isso para o Gustavo uma vez, falou, pô, a gente quer ser você quando crescer. Mas muito por conta do quanto a gente consegue trocar, né? Eu acho que o poder tá aí. E aí, Rafael, eu estava falando com o Felipe em off, que eu fiquei muito arrependido de não ter conhecido a história da Legado antes, assim, porque eu acho que você tem muito para passar no sentido não só de consciência, mas de negócio mesmo, assim, porque o modelo de negócio de vocês, ele contrapõe um monte de coisa que está imposta e pode até estar certa, mas como a gente tem várias respostas certas para uma mesma pergunta, eu acho que o teu exemplo é muito por conta disso também. E uma das coisas que a gente pega muito, cara, na Merim, desde quando a gente criou a nossa empresa, a gente sempre dizia assim, o sul de Minas, na verdade, o nosso país, né, a região em que a gente está atuando hoje, não precisa de mais uma agência de publicidade, não precisa de mais uma consultoria. A gente já tem gente muito boa fazendo esse tipo de coisa. Mas o mercado precisava de um movimento, uma causa que discutisse uma iniciativa privada lucrativa, mas mais responsável, mais inclusiva, mais diversa, para a gente contar histórias de outras perspectivas. E eu sei que a Legado é um pouco sobre isso também, né? Vocês são mais que uma empresa, vocês são um movimento, vocês são uma causa mesmo. E aí, tipo, quando a gente tem que passar, se é que a gente pode, mas quando a gente tem que passar algum aprendizado do que a nossa trajetória está trazendo para a gente sempre diz, se você quer fazer algo que tenha esse impacto, você tem que aprender, desaprender e reaprender. Uma das coisas que ajuda muito a gente é esquecer um monte de referência para começar de novo. E eu sei que é uma coisa que você procura fazer muito, estudando um pouquinho sobre o que vocês vêm fazendo. Pegando toda essa reflexão, cara, o que, de novo, para continuar a história da Legado, o que a história de vocês pode trazer para a gente quando a gente fala dessa questão, de criar um movimento, de criar uma causa e não apenas uma empresa? Tá mudo, Rafael.
Eu acho que é muito isso, assim. Primeiro é aquilo que te move mesmo, né? Aquilo que está conectado com a sua essência. Existem pesquisas hoje que já direcionam que existem neurônios que fazem parte do cérebro que estão conectados com neurônios do coração. Então, mais do que nunca, essa questão seguir aquilo, o caminho do coração, né? As nossas mães falavam, segue esse caminho do seu coração, né? E falava muito, a gente levava muito isso, né? Mas isso para mim faz muito sentido hoje, assim. Todas as decisões que eu tomo o que meu coração, qual é o caminho que meu coração quer que eu tome, qual é o caminho que eu sou muito eclético, sou muito, né, holístico, sou muito, né, enfim, então eu escuto muito a minha intuição. Então, bom, eu acho que isso, né, eu acho que é a autenticidade, né, a autenticidade, então que a autenticidade ela leva para o caminho do que naturalmente sair do padrão, né? Então eu acho que é isso que eu me vejo todas as vezes que tenta me colocar, alguém tenta me colocar, ou eu tento me colocar dentro de um padrão, dentro de um quadrado, eu me incomodo demais, assim, não vai, não vai, não vai. E isso eu respondo até para minha família. Eu não sou padrão, não queira fazer, eu não gosto de fazer, eu não consigo fazer coisas que têm regras definidas ali, procedimentos, né? Porque lá fora é daquele jeito. Aí eu gosto de romper. Por quê? Aí eu faço sempre o questionamento. Por que é dessa forma? Quem disse? Né? Quem está fazendo? Enfim, aí é uma coisa que eu sempre levo comigo, né? E aí eu falei, não quero, né? Eu vi pessoas sendo demitidas, né? Demissão em massa. Não quero isso. Eu quero inserir as pessoas, né? É engraçado. A gente sempre quando tem lançamento de produto, a gente não, enfim, a gente sempre evita usar a palavra exclusivo, né? Por conta da própria palavra ser de excluir, né? Então cada vez mais a gente incluir. Então o que é o movimento nosso? A gente fala bem-vindo ao nosso batalhão de pessoas do bem, né? Sinta-se parte da Legião Legado, porque eu me vejo só como uma ferramenta, né? E só que o todo, como vai acontecer, é com todo mundo, né? São que nem foi falado, né? São as pessoas boas. Então, o negócio secado de pessoas do bem, de pessoas boas, querendo sempre o bem, é muito positivo, né? Então, eu vejo muito dessa forma, assim, né? Hoje, eu estava em uma reunião, a gente estava discutindo de uma nova embalagem, um novo microlote que a gente vai lançar. E, inclusive, o microlote ele tem relação com os 4 elementos da Terra, né? Fogo, água, terra, vento, que todo o processo dele envolveu esses elementos. E a gente estava discutindo a embalagem, né? E a nossa ponta a gente não quer só uma embalagem, a gente quer uma arte na embalagem. E mais do que isso, a gente não quer só uma arte, mas simplesmente arte numa embalagem. A gente quer que o artista ele tenha uma causa. Então a gente vai buscar artistas LGBTQ, artistas refugiados, artistas negros, artistas que são pessoas que não as pessoas não se dão valor nelas, né? Ou até mesmo elas, por tanto preconceito que vê fora, não se valorizam tanto. Então a gente quer olhar para essas pessoas e expor elas. E aí eu falei, não quero, a gente não vai falar em valores. A gente não vai falar em valores quanto que você quer para essa arte. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o que vender desse em café, 1%, 2%, 0,5%, não sei, vai ser seu. É um mérito seu. Então, eu sempre tento, né, até encerrei dessa forma. A nossa célula do corpo, ela se multiplica. Primeiro, primeiro, né, o que acontece para ela se multiplicar? Ela se divide. Então, eu tenho muito isso dentro do formado. A gente só cresce olhando o todo, né? A gente, na verdade, né, a gente faz parte dentro do mesmo planeta Terra. Então, todo mundo está dentro junto do mesmo barco. Não tem mais esse negócio. O capitalismo A gente, consciente fala muito isso, né? a gente fala É o muito isso, desculpe, ganha-ganha.
Desculpa te interromper, Rafael. A gente fala muito isso que, tipo assim, a terra olhada de fora é só um organismo, né? Então é como se fosse o corpo humano. Quando acontece de duas células do corpo humano se separarem, o que que acontece? Doença, né? Então, tipo assim, no caso da Terra, se a gente olhar, se nós fôssemos aqui 4 células, a gente se separa, o que que acontece? Tem um monte de doença. E aí a gente tem um monte de sintoma que acontece há muito tempo e a gente não para prestar atenção exatamente nisso que você está dizendo, que eu acho que é sobre interdependência mesmo, né? Uhum. O capitalismo consciente fala muito disso, né? Ganha-ganha, não tem mais ganha-perde. Eu só vou sentir que eu estou ganhando se eu ver que tem pessoas ganhando. A gente fala em cadeia do bem, né? Então, por exemplo, a gente vem de a garrafa térmica ela é feita pelas pessoas que contribuem para uma ONG. E aí eu vendo essa garrafa, 5% do que eu estou vendendo também ela é doado. Então, é muito isso. E é isso que preenche, né? É isso que preenche, é isso que você falou, né? Felizmente ou infelizmente, mas não é modismo, mas vai vir muito à tona essa questão de propósito, porque é isso, né? E isso eu acho que é a palavra mais forte, né? Que vai vir e vai ficar e que faz sentido é propósito, né? Óbvio que tem muitas pessoas conturbando, deturpando a palavra propósito, né? Enfim, mas cada um tem o seu propósito. Às vezes o propósito de uma pessoa ela é sentir que ela pinta, mas esse é o propósito individual, né? Eu acho que é essa personalidade, essa unicidade, né? Quando você fala de modismo, eu falei isso, vou passar para o Tom, mas eu falei isso num ótimo sentido, porque esses dias a gente ouviu uma frase, Felipe, falando assim, agora até a padaria do seu Zé tem propósito. Que ótimo, né? Maravilhoso que Exato, tenha. Vai lá, exatamente. Tom. É isso. Tem uma coisa que, assim, o Rafael deu alguns exemplos aí também de que para a gente chegar nessa nova questão, agora eu vou fazer um momento merchan aqui, dessa nova questão de descobrir outras coisas, sair desse padrão, a gente precisa ir buscar referências em outros lugares, não nos lugares que todo mundo está indo buscar. Porque se todo mundo está fazendo a mesma coisa, consumindo a mesma coisa, não dá para você ter resultado diferente fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, a gente na Merim, a gente entendeu isso desde muito cedo, desde lá atrás. Até antes da Merim existir, a gente já procurava isso individualmente, eu com o Felipe, mas depois a gente viu que isso acabou nos diferenciando e levando a gente a ter os resultados que não são grandiosos, mas são alguns resultados que a gente se orgulha muito, muito por conta dessas referências diferentes. E aí, depois de um ano, mais ou menos, de Merim, a gente começou a entender que a gente poderia dividir essas referências com outras pessoas que quisessem também ter esse ponto de partida, a partir, né, para ser prolixo aí, de pessoas que já estão fazendo alguma coisa que a gente pode se inspirar, encontrar o nosso propósito, encontrar a nossa verdade a partir daí, porque a gente acredita realmente que só referências diferentes fazem profissionais diferentes. E aí a gente criou uma newsletter, uma curadoria de conteúdo que é semanal, onde a gente dispara 4 inspirações por semana no e-mail da galera aí. Desde janeiro, a gente já passou de 100 referências aí ao longo desse tempo e a gente disponibilizou, né, dessas 100 referências, 92, né, compiladas num e-book, onde quem quiser baixar, tem o link também aí no e-mail que chegou para você junto com o resto, né, do nosso papo, também chegou aí para você o e-mail para você se inscrever e baixar aí o nosso e-book da curadoria de conteúdo, 4 inspirações. Lá tem livro, podcast, filme, artigo, tal, que um monte de coisa que inspira a gente, ajuda a gente a construir o que a gente tem na Merim, impactar as pessoas que estão perto da gente por meio dessas referências diferentes. Então, esse é o nosso merchan, o link também está aí perto para vocês. Tem na descrição aqui desse vídeo, por mais que seja privado no YouTube, também ele acontece. Mas aí agora, para pegar também um pouquinho o Felipe de novo aí na questão do nosso papo. Felipe, tipo, pensando, você já deu alguns exemplos aí, contando da sua história, um pouquinho das motivações que você teve aí durante a sua vida, desde aí da adolescência. Mas o quanto você acha, né? O quanto você acha que essa questão de ter um motivo muito claro para agir te ajuda a conseguir esse destaque? Qual que é o primeiro passo aí que você vê para entender esse motivo, que é uma coisa que o Rafael também falou, você teve a oportunidade de comentar sobre autoconhecimento, né? O quanto que é importante esse autoconhecimento para entender a sua própria motivação. Qual que você acha que é a ligação do destaque aí, do que você consegue ter com essa motivação? E depois, né, uma segunda pergunta aí,
o que uma das coisas, qual que é dá um exemplo aí de uma coisa que te motiva bastante, o seu porquê de fazer o que você faz todos os dias. Bom, atualmente eu trabalho assim 100% com educação, né? Seja ela ensino, seja ela aprendizado, seja ela impacto na vida das pessoas. Nós somos um centro universitário com mais de 10 mil alunos, então eu sempre penso nisso todos os dias. Assim, quando eu acordo, eu falo assim, putz, o que nós vamos fazer para impactar a vida de 10 mil pessoas, que impacta 10 mil famílias, né? Então, assim, é muito mais o nosso legado aí, o nosso propósito é muito maior do que somente os 10 mil alunos que o Grupo Unis tem hoje. E aí tem uma coisa que, assim, a gente tem que ter muito amor naquilo que a gente faz, né? Então, eu acredito muito na força do amor das nossas ações, das nossas atitudes, porque é isso que é o principal motivo para que a gente possa fazer as coisas acontecer. Então, nós estamos aqui no sul de Minas, né? Então, é uma região muito rica em vários aspectos, com uma localização muito privilegiada, próximo às principais capitais aí, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui a gente consegue atrair talentos, a gente consegue ter contato com grandes empresas. E quando nós optamos por montar o CESULab, né, o Hub de Inovação aqui do sul de Minas, o principal motivo foi que a gente pudesse acelerar o desenvolvimento da nossa região. Então, eu sou apaixonado por essa cidade. Eu acho que Varginha precisa ter um protagonismo diferente que ela teve nos últimos anos. E para colocar de verdade Varginha na rota do desenvolvimento econômico, sustentável, não só de Minas Gerais, mas do Brasil e até internacional. Nós temos total condição de colocar todo esse desenvolvimento que a gente tem feito aqui conectado com outros ecossistemas mundo afora. Então, muito amor envolvido e também muita vontade de fazer acontecer. Então, assim, acho que o meu principal motivo e sonho hoje que eu tenho quando eu acordo é ver Varginha e todos nós que estamos envolvidos aqui num cenário muito diferente que nós estamos hoje. E nós temos condições para isso. Então, esses movimentos, assim, unir empresas que querem fazer essa diferença, pessoas que querem fazer essa diferença, né? A empresa de vocês é um caso real disso. Assim, o propósito de vocês não são simplesmente mais uma agência, né? Vocês querem fazer a diferença através de um conceito, através de um propósito muito claro. E é exatamente isso. Tendo amor e tendo vontade, as coisas acontecem. Legal. Muito Tem uma legal. coisa também que a gente fala em alguns papos nossos, que é a questão de, assim, essa motivação que você encontrou, ela é particular pelo que você trabalha e pela sua caminhada ao longo do tempo, assim. Tem uma questão também que às vezes, né, algumas pessoas se sentem meio perdidas, assim, por estar vivendo com motivações de outras pessoas ou com referência de outras pessoas, não as próprias, que aí demanda esse autoconhecimento. Assim, se tivesse que deixar uma dica aí para essas pessoas, assim, entenderem essa questão de como que elas podem entender as suas próprias motivações e se algumas motivações que outras pessoas, como o Rafael deu exemplo, que na família dele ele fala que ele não é o padrão e não quer ser, como que essa pessoa ela faz para buscar e tornar mais palpável também essas motivações próprias e não de que outras pessoas dizem para ela que ela precisa ter? Cara, eu sempre brinco com o pessoal aqui do CESULab que leão anda com leão, né? Eu acho que todo mundo pode contribuir, todo mundo tem um papel fundamental naquilo que se dispõe a fazer. Então, a gente precisa acreditar de que as nossas qualidades e os nossos defeitos, eles contribuem e eles fazem parte de um projeto macro, né? Então, a dica que eu deixo para as pessoas seja quem vocês tiver que ser, acreditem em vocês, que com qualidades ou defeitos vocês fazem a diferença em qualquer cenário. Ô, Rafael, você foi polêmico aí quando você falou do supermercado, mas a gente gosta desse tipo de conversa, cara, porque ela quebra o status quo, assim, né? Ela quebra um pouquinho esse lance da gente sempre pensar em cima de uma norma que já está imposta. E aí eu vou trazer uma outra conversa para a roda, e Felipe, pode ficar à vontade para complementar depois que o Rafael opinar, porque eu acho ela super Beleza. necessária, assim, cara. Tem um movimento acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, que é um movimento muito importante que ele está tendo
pouquíssima audiência no mundo afora, assim, que é um movimento que está sendo liderado por alguns empresários e algumas empresárias, e ele está discutindo um pouquinho o formato social em que a gente está incluído e inserido aí. E marcas como a Ben Jerry's, por exemplo, aquela do sorvetezinho que não é tão barato, eles estão discutindo o seguinte, cara, o quanto hoje a gente está sendo justo na distribuição de renda dentro do mundo que a gente está criando, digamos assim. Porque quando a gente fala de tributo, quando a gente fala de imposto, é uma conversa que virou meio que palavrão para a maioria das pessoas, mas o que é o imposto? Ele é uma ferramenta que os governos utilizam para transformar o país em um lugar com oportunidades um pouquinho mais iguais. Então, o imposto ele pode ser tirado de um lugar e colocado em outro, né? Na maioria das vezes é assim que funciona, ou deveria funcionar. Então, dentro dessa lógica, o que a Ben Jerry's, junto com alguns outros empresários e empresárias, está liderando lá nos Estados Unidos? Eles querem impostos maiores para pessoas que têm mais dinheiro e impostos menores para pessoas que têm menos dinheiro. Discutindo assim parece óbvio, né? Mas como seres humanos, a gente gosta de tornar as coisas um pouquinho mais complexas. Mas a Ben Jerry's entendeu, Rafael, que o papel social dela vai além de vender sorvete. E aí, esses dias eu estava conversando com o Joel, que é inclusive sócio de uma das verticais que o CESULAB representa, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Toda empresa, na sua constituição, tem a sua razão social de existir, certo? Razão social é você tem uma razão social, você tem um porquê social, um motivo social de estar vivo. E esse motivo social não é o lucro. O lucro é uma consequência da sua razão social. Rafael, você pode opinar de acordo com a opinião que você tiver, como a gente sempre deixa claro. Mas eu queria entender de você, cara. Qual é o papel social de uma empresa hoje? O que a iniciativa privada tem de responsabilidade dentro de uma sociedade? E eu queria a sua visão em cima disso. Eu acho que, né, o capitalismo consciente ele fala muito. Depois que eu li isso ficou muito claro para mim, né? O capitalismo, na verdadeira essência, ele é muito positivo porque ele traz prosperidade, né? Ele traz prosperidade. É positivo, sim, né? Eu não acredito no mundo, né? Enfim, eu acredito que existe, né? O capitalismo consciente ele tem trazido um movimento novo. Eu acredito que o capitalismo tradicional não é sustentável em termos de não se sustenta, né? A gente está vendo toda hora passando por altos e baixos e cria polaridade. Então eu acredito que o quê, né? Eu acredito muito nisso, nesse ecossistema em que existe uma célula grande ali pulsando, né? E toda o enraizamento que ela tem, ela está atingindo, né? E está trazendo desenvolvimento para as pessoas, para a comunidade, seja de qualquer forma que seja, né? Enfim, seja em redistribuição de renda, seja em desenvolvimento, seja enfim. Então eu acredito muito nisso. Assim, o papel de uma empresa hoje é trazer desenvolvimento, mas não um desenvolvimento aflorado, pintado, né? Porque hoje né, o capitalismo consciente ele tem isso também. As empresas que estão dentro do ESG, né, a questão dos investimentos, né, que realmente trazem impacto, porque eu dentro de uma multinacional, inclusive eu fiz estágio na Unilever, enfim, há grandes empresas hoje que abriram IPO, enfim, estão dentro da bolsa, elas têm um indicador que elas têm que mostrar ali uma parte social. Só que eu acho que assim, a Unilever ela é muito boa nisso, tem muito na essência, e realmente eu trabalhei lá. E aí eu tenho 2 pontos a dizer. Ela realmente traz esses impactos porque o CEO Paul Pullman, ele é uma pessoa que tem isso no sangue correndo. Então é um negócio top-down ali que vem da essência dele e, enfim, as pessoas vão, né, buscando. Só que ao mesmo tempo é muito difícil a hora que você cria uma estrutura muito grande e 100% das pessoas estão ressoando essa questão do impacto que a empresa tem na sociedade, né? Porque acaba que essa questão de resultado acaba deturpando, né? Então a pessoa ela começa para bater a meta, começa,
né, fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que não está alinhado, isso, porque ela tem que apresentar um resultado no fim do ano. Mas isso é porque realmente não dá para ter controle, né, muito grande e tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento que toda a gente tem né, empresa ou aquilo que está inserido na sociedade tem um propósito maior de impacto, acho que todos que estão dentro disso, né, que a gente chama de fonte humana, realmente estão direcionados para o mesmo caminho, né? É que nem o Felipe comentou, ele é mais um ali dentro que acorda com paixão nos olhos, falando como eu vou fazer para mudar a vida. E mais do que isso, né? As pessoas questionam, nossa, como que você vai mudar o mundo? E aí eu trago para a realidade, não é o mundo, é o mundo aqui do lado, é o mundo, seu mundo, né? 10 mil pessoas que ele impacta vão impactar outras quantas mil? Se cada um impactar mais 3, são 30 mil pessoas em cada ano, né? Então, é muito isso, né? Respirar, todo mundo está respirando o mesmo ar. E aí, esse impacto, ele pode ser de várias formas, desde que seja positivo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que não tem uma regra e eu acho que não tem certo. É muito difícil a gente determinar o que é certo e errado, né? Eu acho que tudo é apenas resultado. Porém, esse resultado ele tem que ser positivo. Porque o certo para umas pessoas é errado para outras. É que nem no mundo do café. A gente fala que a gente não vende café, a gente vende a esperança de mudar o mundo. Porque no mundo do café existe muito ego e vaidade, né? É o melhor café, o meu café ganhou premiação, porque é isso. Falo, não, a gente, por mais que a gente receba muito feedback positivo, as pessoas elogiam muito, a gente não fala momento nenhum de qualidade de café. A gente fala é o café que vai mudar o mundo, somos um café orgânico e para a gente basta isso, né? O resultado por si só as pessoas, né, relatam. Mas por que eu estou falando isso? Porque o melhor café para você, Felipe, é o pior para o Tom. E que o melhor para o Felipe é o pior para mim. Então, é gosto. Quem sou eu para falar que o meu é o melhor? Então, é exatamente isso. Não tem certo e errado. Mas tem o que é o positivo, né? O que é o positivo? O que é o melhor para o todo? Então, eu acredito muito nisso, assim, né? Então, razão social. A razão social é essa. Qual é o impacto positivo que está trazendo na sua verdadeira essência, né? Porque fazer por fazer, tem um departamento ali social, que tem uma pessoa contratada que ela só tem que fazer para apresentar ali para a Bolsa de Valores, né? Que, estamos fazendo uma ação social, vamos ali hoje entregar cestas de alimentícios. Mas será que realmente todo mundo ali está indo fazer realmente de coração, né? Será que realmente se for pedido para 2 dias na semana as pessoas deixarem de trabalhar para ir realizar esse trabalho social, será que faz? Será que é isso que realmente está pulsando? Então, eu acho que é isso. Aqui, a gente, nessa época de chuva que teve, eu estava doido para a gente parar o que tivesse que parar. Se a gente tivesse num caos, época de chuva, para mim, para a gente é o melhor momento, época de nutrir a lavoura, mas a gente ficou pesquisando como que a gente podia contribuir com a sociedade aqui que foi atingida pela chuva. Ia parar tudo aqui e dedicar o tempo de trabalho aqui para ir trabalhar, para fazer para outras pessoas. Então, eu acho que é muito isso, assim. Muito legal. Felipe, tem uma frase. Só para complementar o Rafael, eu acho que sim, é muito importante a gente não confundir impacto social com assistencialismo e esmola, né? Então, acho que a empresa ela pode fazer a diferença onde ela está inserida. É hipocrisia falar que a gente só vai discutir lucro na empresa. Ela nasce para isso, é o principal objetivo dela. Mas transformar o mundo de forma positiva e de forma mensurável, eu acredito que é o principal propósito aí das empresas. Então, é só para a gente não confundir impacto social com assistencialismo ou esmola, que eu acho que muitas empresas elas fazem algumas ações com esse foco que não é impacto social. Então, é importante a gente sempre destacar isso. A gente, esses dias, estava conversando e ia complementar exatamente com essa visão. Porque uma das outras coisas que está muito na moda falar agora, principalmente nesse momento de pandemia, é a discrepância entre o quanto, por exemplo, para pegar de novo a referência estadunidense, o quanto as pessoas lá doam comparado com o PIB e comparar isso com o PIB do Brasil e o quanto a gente doa aqui. Eu acho que é uma discussão válida, porque existe realmente uma diferença,
mas doação não tem nada a ver com impacto positivo. Quando a gente fala de uma iniciativa privada mais lucrativa, mas também mais responsável socialmente, a gente está falando sobre diversidade e não sobre caridade. Porque, assim, não tem como você criar nada diferente numa sala onde todo mundo é igual. Então, na verdade, incluir, na verdade, ter diversidade, fazer com que todo mundo ganhe, é sobre, tipo assim, uma máxima que é super clichê, mas eu nunca concordei tanto. A força de um grupo, a força de uma corrente é medida pelo seu elo mais fraco. Quando o elo mais fraco está muito fraco, todo o grupo perde, por mais que ele não perceba. Então, é sobre economia mesmo, é sobre, eu acho que, desenvolvimento, certo, Tom? É isso mesmo. Porque, assim, de tudo isso que vocês falaram, tem a questão de uma coisa que eu levantei até num papo que a gente estava tendo com... Foi alguma palestra, enfim, não vou lembrar a situação agora, que, assim, se for pegar em números, a gente tem aí mais de 99% de micro e pequenas empresas no nosso país, né? E a gente entende, às vezes, que só quem tem condição de ajudar são grandes empresas. Então, isso acaba perdendo um pouco, porque a gente tem uma parcela muito grande de empresas aí que não estão fazendo, ou por não entenderem o caminho, ou essa diferença de assistencialismo e impacto positivo, não param para pensar que isso não é sustentável, e também de poucas empresas que fazem isso de um jeito que é só para apresentar resultado, que são o caso das médias ou grandes empresas. Então, uma das coisas que é bom a gente reforçar aí, até antes de fazer a pergunta final e tudo mais, é que tudo isso que a gente está falando aqui não é só também para poder parecer que é um negócio que vai acontecer daqui a um tempo, ou que é uma discussão que ainda está no início. O capitalismo consciente, por exemplo, que o Rafael tanto citou, que a gente fala também, é uma pesquisa que começou lá em 2008. Então, é um movimento que ele já tem aí 12 anos e está começando a aparecer agora, muito com base na questão do propósito. Então, a gente tem que entender que tudo isso que a gente está falando, a gente precisa começar a mudar realmente essas referências e os padrões que a gente está dizendo para poder realmente ter algum tipo de transformação. Certo, Felipe? Para a gente ir para o finalzinho? Gente, para a gente finalizar, eu queria que a gente finalizasse se despedindo, mas respondendo uma pergunta que a gente sempre tenta responder, porque eu costumo dizer que ela é básica e mínima na quantidade de palavras, mas profunda na reflexão. Assim. Eu vou começar, aí eu vou passar para o Felipe, depois Rafael, e aí o Tom finaliza. A gente vai responder o que é propósito para cada um de nós. Eu costumo dizer que depois de coordenar alguns times comerciais, depois de palestrar em alguns lugares, depois de vender, tipo assim, os mais variados produtos e serviços, eu comecei a ter o meu propósito, o propósito pro Felipe, é sobre me transformar na melhor versão de mim mesmo todos os dias e sobre fazer com que as pessoas que estão à minha volta se percebam como protagonistas das suas próprias histórias. Eu acho que a coisa mais fácil que tem de acontecer num momento como esse, isso já aconteceu comigo várias vezes, é a gente viver a vida de outras pessoas, é a gente sonhar os sonhos de outras pessoas, é a gente ter os objetivos de outras pessoas, exatamente para a gente viver num mundo permeado de referências. Eu acho que propósito, quando a gente pega na etimologia da palavra ali, que tem a ver com guia, tem a ver com norte, tem a ver com porquê, tem a ver com motivo, é sobre o que você faz todos os dias que te enche os olhos. Assim. E eu acho que, para mim, toda vez que eu vou falar com um cliente, toda vez que eu vou falar com um colaborador de um cliente, e eu vejo dando aquele estalo, sabe, Rafael? Quando a pessoa percebe que alguma coisa mudou na cabeça dela, aquilo para mim, tipo assim, é sobre mudar o mundo. Eu mudei o mundo daquela pessoa naquele momento e ela vai ter condição de impactar uma outra pessoa. Para a gente passar para o Felipe. Para você, Felipe, o que é propósito? Bom, pessoal, assim, na verdade, tem tanta gente que escreve e vem falando sobre propósito nos últimos tempos, né? E eu confesso para vocês que eu nunca não entendia direito o que era isso, como me encaixar nisso tudo, né? Então, o propósito é uma coisa que ganhou força e ganhou relevância aí nos últimos tempos de tanta gente que escreve e fala. E eu fui realmente entender o que era propósito quando eu fui participar da rodada de uma sessão que o pessoal fez aqui no Unis para identificar qual era o propósito do Unis. Então, coincidentemente, em 2019, venceu a visão do grupo. O grupo tinha uma visão, a visão venceu. Sentamos em 2019,
vamos definir a nova visão, e descobrimos que, na verdade, a gente não tinha que ver a visão, a gente tinha que construir o nosso propósito. E o propósito do grupo é empoderar gentes para transformar realidades. Então, a partir daí eu falei assim, poxa, eu entendi agora o que é propósito, e aí eu comecei a fazer uma reflexão de qual era o meu propósito. E aí eu comecei a perceber que propósito não é sobre o percurso, a velocidade que você vai fazer as coisas, porque isso é prazo. Propósito não é sobre como você vai chegar, de que forma você vai chegar, porque isso é meta. E também não é como ser reconhecido nesse processo, porque isso aí é ego. Então, quando eu comecei a encaixar esse quebra-cabeça, eu descobri que propósito, para mim, é a forma pela qual você vai ser lembrado, pela qual você vai ser reconhecido, mas não pelo ponto do ego, mas pela história que você construiu. Então, para mim, muito mais vale o seu legado hoje na Terra do que qualquer coisa. Então, para mim, propósito é a forma pela qual você quer ser lembrado aqui, em tudo que você está fazendo. Muito legal. Rafael. O ponto de vista o propósito é aquilo que está conectado com a sua verdadeira essência, né? É aquilo que te faz acordar todos os dias e dormir todos os dias, sabendo que você está fazendo aquilo que te faz bem, mas não no sentido de egoísmo, né? No sentido de que realmente aquilo está conectado com a minha essência, né? E aí até um ponto que o Felipe falou, com a minha essência mesmo, sem ser conectado com o ego, né? Porque às vezes o ego leva a gente para um caminho que é o que o Felipe falou, leva para um caminho que a gente talvez queira fazer, né? Para ser reconhecido, né? Então, então o propósito para mim é isso, é fazer aquilo que está conectado com a sua essência, né? Com a sua verdadeira essência. E pode ser o que for, né? Se é a sua essência, a sua essência é essa, é a sua unicidade, é a sua, enfim, né? É o padeiro que se encontrou fazendo pão artesanal, né? Que está contribuindo com a saúde de muitas pessoas, encontrou o propósito, está se dando super bem, né? Ele está feliz. E naturalmente isso faz com que todo mundo se reencontre, né? Restabeleça a saúde, restabeleça todo um círculo aí que antes talvez que ele estava indo contra o propósito dele, estava dando choque, né? Começa a dar choque, aí começa a vir saúde, enfim, outros problemas. E a hora que a partir do momento que está ligado com o autoconhecimento, você se encontra com a sua essência, as coisas fluem muito muito rápido. Legal, legal demais. Para mim, assim, até para a gente fechar, né, primeiro queria agradecer aí a presença de vocês, esse tempo que vocês ficaram aí com a gente, Felipe, Rafael, agradecer ao Felipe também. Mas para mim, assim, o propósito ele tá ligado com o meu propósito, né? Ele tá ligado com mostrar, né, para pessoas que é possível fazer diferente do que vem sendo feito e que eu, né, como eu tenho para mim que eu posso ser, né, estou me desenvolvendo para ser uma ferramenta que dá essa possibilidade da pessoa fazer diferente de um jeito até mais fácil assim do que ela ter que bater a cabeça e descobrir sozinho também, porque às vezes tem muita coisa, muita oportunidade que não aparece, ou porque a gente não está preparado também, ou porque a gente nem sabe que ela existe. Então, quanto mais a gente puder levar a mensagem de que existe outras coisas para serem feitas, que pode ser de outro jeito, eu entendo que para mim, o meu propósito está nisso e está realmente depois de entender um pouco a história também, como que isso me ajudou. Então, eu acho que o propósito para mim também é esse, mas, de novo, muito obrigado, gente, pelo tempo que vocês tiveram aqui. Quem assistiu esse papo até o final também, muito obrigado. E é isso, o nosso objetivo é sempre mostrar que é possível fazer de um jeito diferente, que dá para fazer com impacto. Então, é isso. Esse foi mais um Encontro Consciente. Então, se o Rafael e Felipe, vocês quiserem também deixar aí rede social, onde que as pessoas podem procurar vocês aí, onde que elas podem entrar em contato, onde que pode comprar aí o legado, porque eu estou interessado também em comprar o café, porque eu gosto bastante de café. Deixem aí seus canais de contato, redes sociais que puderem aí disponibilizar. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite de vocês. Foi um prazer passar a noite aqui com vocês hoje, discutindo
sobre temas interessantes. Obrigado mesmo pela audiência de todos. Rafael, um prazer te conhecer mesmo de forma remota, online. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Te convido para vir aqui em Varginha. Aí você traz o café e eu providencio o pão de queijo. E a gente faz um bate-papo aqui presencial também. Mas agradecer a presença de todos vocês aí. Quem quiser seguir mais o nosso trabalho, pode seguir as redes sociais, tanto do Grupo Unis quanto do CESULab. E eu estou aí também no Instagram, LinkedIn, Felipe Flauzino de Oliveira. Vai ser um prazer aí conectar com vocês. Valeu. Vai lá, Rafael. Bom, obrigado aí, né, pelo convite, por essas conexões. Nada é o acaso, né? Para mim é uma honra estar sempre a gente falando sobre isso. Bom, hoje o único lugar que o legado se encontra, né, é online. É uma decisão que a gente tomou. Então tem a nossa loja online, legadocafés.com. Contato comigo, caso queira desabafar. A gente até criou né, porque a gente sempre cria uma instigação, né? Qual é o legado que você quer deixar nessa terra? Que é um pouco que o Felipe falou. E a gente percebia que tinha muita questionamento, né? Tinha até amigos próximos falando: para de perguntar isso que tá me incomodando. E aí a gente criou. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem uma campanha que chama Eu Me Expresso. Então, por meio das redes sociais, Legado Cafés, né? Eu respondo. Isso é uma meta minha, de independente de tamanho que o legado tiver, eu sempre vou estar respondendo e ligado no Instagram. Então, caso queiram falar comigo, eu que respondo. Então, é isso aí. Com Legal certeza demais. será uma honra estar aí com vocês também, Felipe. Legal demais, gente. É isso então. Muito obrigado, gente. Até os próximos conteúdos aí. Valeu. Tchau, tchau, Márcio.